E aí, Rafa? E aí? Id? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo E bem? aí? E aí? É, Valadão. Suave? Só naquele padrão. Como é que tá, pessoal? Como é que começou o mês aí? Ah, começou bem. Ó, Naquele padrão, né? Corrido. como sempre. É isso aí. E aí, pessoal, mais um episódio para vocês do Expressamente. É esse quadro que a gente se reúne, a gente analisa, a gente pesquisa, a gente trabalha em cima de um tema que faz sentido a gente trocar uma ideia, né, de acordo com a formação de cada um, de acordo com a ideia de cada um, converte isso em conteúdo para vocês, beleza? Lembrando, se você está vendo esse vídeo, não importa a data, não importa o horário, representa a gente aí, se inscreve no canal, comenta, deixa o like, envia para alguém que está precisando ouvir sobre isso. E o tema de hoje é um pouco pesado aí, mas a gente vai dividir, a gente vai dividir o peso aí para deixar um pouquinho mais leve, que é honra e comportamento, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? A gente viu que é interessante falar sobre isso aí de determinada forma, né? Sobre honra, sobre comportamento, porque é algo que as pessoas elas precisam saber, né? Elas precisam ter consciência de como que elas estão se comportando, né? De onde está vindo o ideal delas, de como elas estão levando o que é inegociável, né? E como que isso é aplicado no nosso dia a dia e como que a gente pode aprimorar essa parte aí. Não, Rafa? É, claro. Cara, para poder falar sobre honra, acredito que o Valadão pode começar, porque é importante a gente começar do lado mais bíblico. Nasce ali a essência do negócio. A base tá aí, ó. Sim, sim. Ali a gente estava falando no off aqui sobre o homem que ele é o segundo coração de Deus, que é Davi. Né? E acredito eu que é uma das figuras aí, depois de Jesus, que a gente pode colocar como um dos homens mais honrados da história, né? Porque dentro daquilo que a gente conhece biblicamente falando, honra é você ter vários elementos e várias atitudes que é como você bem disse, está sempre falando, é fazer o simples e fazer bem feito. Só que você aprender a caminhar da maneira correta, investindo onde tem que investir e nas pessoas certas. Independente da situação atual da pessoa, saber que às vezes a pessoa pode estar passando por um momento ruim, mas é só um momento. Honra é muito... Ao mesmo tempo que é simples, é complicado. Porque eu tô falando de um homem que ele fez várias coisas assim, hediondas, né? Assassinato, traição. Só que ele se coloca sempre num ponto de se dispersar do que é material, se dispersar daquilo que às vezes não é tão rentável para uma vida de um homem honrado, né? Para ficar sempre com aquilo que faz sentido, para ficar sempre com aquilo que vai trazer sempre a gente para a superfície, né? Porque às vezes a gente está tão mergulhado na rotina do dia a dia, tão mergulhado nas coisas que a gente tem que fazer no automático, que às vezes a gente passa por cima daquilo que é correto, né? E é um cara que ele jogou tudo isso de rotina, jogou tudo isso de prazeres, de posses, e ficou com o que realmente importa, que às vezes a gente tem que se despedir de quem a gente é, se colocar num lugar de humilhação, vamos falar em aspas aqui, pra gente alcançar assim, o necessário pra gente prosseguir o caminho de uma forma assim, prosseguir o caminho de cabeça erguida, vamos falar assim. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Honra tem a ver com certo e errado? Vai depender do referencial. Eu acho que honra tem a ver com certo e errado, porque eu sinto o que é certo e errado. Não o que a sociedade me diz se é certo ou errado ou não. Eu enxergo dessa forma. Honra pra mim eu sei que eu julgo tal comportamento como errado. A maioria da sociedade pode seguir aquele comportamento, pode achar que está certo, mas eu acho errado, então eu não vou fazer aquele comportamento também. Isso pra mim é ser honrado. Eu honro os meus princípios, o que é certo e o que é errado pra mim. Isso é importante. Esse aí é o ponto, cara. Esse é o ponto principal. A honra é defender o que é inegociável para nós. Isso. Né? Na sociedade, hoje a gente tem uma flexibilidade, né? De acordo com algumas coisas.
Mas mesmo assim, honra para mim representa a gente seguir aquilo que é o certo ou errado, entendeu? Respeitar isso, fazer com que isso torne a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com tudo aquilo que envolve a gente colocar a nossa mão, entendeu? Colocar o nosso trabalho ali, a nossa energia e levar isso para nossa vida e não fazer com que as outras coisas vão se perpetuando, vão se perdendo, né? E a gente acabar se perdendo também. Eu acredito nisso aí. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente vai estudar sobre honra, quando você vai entender sobre essa questão, que ela é muito bonita quando você lê. Ela é muito legal quando você lê. Dá pra romantizar bastante. Dá pra romantizar muito. Mas no fundo, é só um nome bonito que representa uma escada que a gente sempre fala aqui, que é a escala do desenvolvimento. Que é de você experienciar algo, acreditar nessa experiência e poder internalizar isso aí, acreditar nisso. Isso. Acreditar é a palavra-chave. Cegamente. Exatamente. Você precisa acreditar naquele valor, naquele sentimento que você está defendendo e carregando, porque senão você não constrói a honra. A honra é um bolsão de comportamentos que você executa porque você acredita em algo que vai te trazer um resultado. E nem sempre esse algo é visível, nem sempre esse algo é compartilhável, nem sempre esse algo tem a ver com o bem ou com o mal, mas tem a ver com aquilo que você acredita. Então, por exemplo, se eu acreditar que se eu fizer tal comportamento, no final da minha vida eu vou receber alguma coisa em troca, ou eu vou ganhar algo, aquilo me torna uma pessoa honrada dentro dos meus princípios, dentro da minha crença, Exato. e eu vou fazer o negócio acontecer. É isso aí. Então, eu expliquei o lado mais feinho do negócio, mas é o lado mais realista do negócio. A honra, ela tem que ser romantizada, porque senão você não consegue compartilhar ela. É algo que você não consegue construir com outras pessoas. Por que eu perguntei se ela tinha a ver com certo ou com errado, ou com o bem ou com o mal? Porque existiam muitas nações e todas as nações foram honradas. Só que umas desapareceram e outras não. Sim. Uma matou a outra. E aí? Olha, a gente tá falando de honra, né? Eu tava mexendo no celular aqui e eu peguei uma memória deixa eu ver a memória aqui, a data da memória. 4 de março de 2020. 4 de março de 2020. 4 anos. Aonde eu tava no 4 de março de 2020? Eu tava começando esse projeto na minha cabeça. Então, o que eu escrevi pra mim? Eu lembro que era 6 da manhã, eu tava numa bike passando frio, vindo trabalhar. Eu coloquei, fique em silêncio e deixe o seu suor e suas atitudes falarem quem você é. Seja firme, você vai conseguir. Eu escrevi isso num momento da minha vida que eu não tinha uma perspectiva clara e nítida do que eu queria viver, só que aquilo estava fervendo no meu peito. E eu acredito que quando a gente fala de honra, se a gente não honrar, como você bem disse, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entende que vai dar certo para nós, não vai adiantar a gente honrar até a Deus. Entende? Porque até o próprio Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. O que ele está querendo dizer com isso? Se você está vivendo dentro de uma sociedade, e você não respeita as leis dessa sociedade, mas ao mesmo tempo você quer respeitar um Deus, você está negligenciando as duas coisas. Por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente está, até quando a gente está dentro de uma empresa, trabalhando de CLT, e a gente quer ir vou botar o dedo na ferida, quer ir pro banheiro orar porque está passando um momento ruim, quer ir pro banheiro abrir um jejum porque fulano está atentando você. Isso é negligência e falta de honra, porque você não foi contratado para isso. Você não foi contratado para sair do seu posto de trabalho e ir para algum lugar específico fazer algo que você não deveria estar fazendo. Então você desonra as pessoas e na sua cabeça você honra a Deus, é desonra do mesmo jeito. Porque quando a gente trabalha nessa falta de coordenação com o que é sagrado, com o que é sacro, e quer trabalhar ao mesmo tempo com aquilo que é correto diante das pessoas, a gente quebra o princípio da honra.
Porque o princípio da honra nada mais é do que você honrar a si mesmo, os seus princípios, aquilo que você acredita, como a gente está falando aqui agora, mas acima de tudo não quebrar a regra que está na tua frente. A regra fala assim, o correto é correto, se eu contratei você para fazer algo, você faça o seu algo, vá para sua casa e pronto. Entende? Porque o combinado, como dizia minha afinada avó, não sai caro. Né? Perfeito. Eu gostaria de citar um exemplo meio controverso, que é fictício, mas a história é totalmente condizente com esse tema aqui, entendeu? De honrar uma crença, de honrar um princípio. Existe um personagem que ele tem todo o recurso possível, mas ele usa de forma diferente, de uma forma que a sociedade se espanta com isso, entendeu? E ele defende os menores, ele defende quem está abaixo dele, porque ele diz que ele faria isso honrando os pais. E para fazer isso, para colocar as pessoas erradas no devido lugar, ele não vai punir as pessoas erradas, entendeu? Ele vai só diminuir o que elas estão fazendo, para ele não se tornar igual a eles. E Uau, já sei até quem você está falando. É? Eu acho que sim. Enfim, ele segue isso aí, estando no meio de pessoas que estão muito à frente dele, pessoas que ele denomina serem menos autoritários, né? E ele segue mesmo com tanto problema, mesmo com tanta indagação, tanta controvérsia, ele segue fazendo a mesma coisa, honrando os pais, honrando o que ele disse quando ele era uma criança ainda, quando aconteceu uma catástrofe. Então, exatamente. Então, é um personagem fictício, então a gente não precisa considerar a mensagem. Só que a mensagem, ela é baseada numa realidade, entendeu? Uma realidade que acontece, porque o dinheiro não vai salvar uma pessoa se ela não tem crença, não tem um valor, não tem algo negociável, entendeu? A posição não vai salvar. Se a pessoa se igualar à maioria, ela também não vai chegar a lugar algum. Né? Então, o principal é a gente defender algo inegociável pra gente, entendeu? Porque a verdade está dentro de cada um. É isso aí. Né? A gente consegue aproximar a nossa verdade da realidade a partir do momento que a gente consegue entender o que está acontecendo. Entendeu? Independente se foi errado ou não, é isso que eu acredito, eu vou seguir minha vida assim. E o sentido da vida pra mim vai ser esse. Entendeu? Pra quem não sabe, esse aí é o Batman. É o Bruce Wayne. Né? É um carinha aí que tem todo o dinheiro do mundo. Eu tô muito longe desses dois caras aqui. Eu falei pra ver se eu tava certo. Falou, explicou muito bem. E é exato, eu pensei nisso, porque envolve muito comportamento, entendeu? Eu cresci vendo esse carinha aí que eu citei, entendeu? Eu falei que é controverso porque é exatamente o oposto de outro personagem. É isso, nossa, é muito oposto mesmo, real, verdade, real. Tem como a gente falar de honra colocando o Superman no lugar também, mas é porque é uma história muito detalhada. É um personagem que ele tinha todos os elementos possíveis para se tornar o pior vilão de todos os tempos. Entende? Mas é o que você bem disse, o cara se posicionou de uma maneira incrível mesmo. Então, será que tá faltando realmente recurso para você? Para ser honrado. Ou um uniforme do Batman. Sim. Tá faltando alguma coisa? Ou só tá faltando você olhar para dentro e fazer essa reconstrução, né? Pensar realmente o que tá faltando e começar a trabalhar. Então comenta aí a situação que está passando aí. Quem sabe a gente pode trocar uma ideia depois. Tem duas palavras fundamentais. Eu vou começar com uma aqui pra gente poder trabalhar. Quando a gente fala de honra, essa palavra que eu vou falar está intrinsecamente ligada e não tem como desligar ela. Persistência. Honra é persistir. Se você parar de persistir, é um processo desonroso. Você desiste. Isso que eu ia falar. Você pode de persistir, você está abrindo mão do processo. Você desistiu, o que acontece? Você fica desonrado, você perde a honra. Aí a palavra vai desligar, né? Vergonha! Você é desonrado. Não. Isso aí não tem nada a ver com mudança, tá? Você mudar o paradigma não significa que você não está honrado. Mas desistir de alguma coisa...
Desistir é uma opção muito subjetiva, né, cara? Eu coloquei uma falazinha, ó, nas redes sociais essa semana sobre a recepção do amor, né? Porque você receber amor, que o ser humano não dá conta de produzir amor, ele dá conta de dar e receber, né? E aí tem a pessoa que está vivendo uma doença psicossomática, independente se é depressão, ansiedade, né? E aí vem alguém e fala, olha, você precisa se amar mais, você precisa se cuidar, você precisa... E a pessoa, não, tá bom, vou me amar. E a pessoa vai pra academia, a pessoa vai, começa, vou emagrecer, vou engordar, vou arrumar um hobby e tal, e a pessoa continua naquele buraco. Porque o negócio do amor é aquilo, a gente tá aqui numa troca de amor. Sim. Por quê? Se eu não dou conta de amar, eu não dou conta de plantar na sua vida algo que possa mudar você. Então a pessoa consegue sair desse ciclo psicossomático quando ela começa a receber amor. Porque ela recebe amor, não sei se vocês já viram uma animação que a pessoa toca na outra e quando a outra toca nela, ela começa a ficar colorida. Vai mudando de cor, né? É exatamente isso. Só que, por que eu estou falando tanto disso? A honra, o preceito dela é o amor por si e pelo próximo. Porque não tem como você ser honrado e trabalhar em cima da honra sozinho. Não dá. Entende? É aquilo que a gente fala, a gente está vivendo algo, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o correto e tal, e às vezes a gente não está. Porque é uma percepção nossa. Só quando a gente começa a tocar pessoas, a coisa muda. Fala. Talvez, eu acho Qual é a bancada? Ele tá assim. Espera. Talvez, eu acho que abordando essa parte do amor, da gente não conseguir ser honrado sozinho, a gente não aprende o que é honra sozinho, acho que a honra ela vem muito de valores, né? Que são passados para nós. Que aí a gente entra neste personagem aqui, ó. Que ele é um personagem honrado porque ele dá valor honra pai e mãe. Ele dá valor a todos os princípios que os pais dele passaram para ele e ele não quer quebrar aqueles valores de forma alguma. A partir daquilo ele se torna uma pessoa honrada porque ele pega aqueles valores para ele e ele segue aquilo na vida dele, honrando pai e mãe e tendo aqueles valores com ele também. É que vocês estão falando muito bonito. Não, na verdade... A honra tá em quem ganha a guerra, cara. Pronto. É isso. Nossa. Por quê? Tira a marreta da mão dele. Quem ganha a guerra é quem dita as regras. É isso aí. Acabou. Quem faz os valores, quem faz as crenças, quem faz aquilo que vai rolar ou que não vai rolar, é quem ganha a guerra. Nós poderíamos ter tido civilizações muito mais da hora, muito mais legais, muito mais puras, muito mais elegantes, muito mais tudo. Muito mais Mas é essa aqui que ganhou. Então, o que eles falam que tem que ser, e porque a massa se comporta dessa forma. Então, a honra está no olhar de cada um. Dois personagens citados aqui. Mas é isso. Dois personagens citados aqui, né? Já está falando bonito, né? Vamos para a parte ruim desses personagens. O Batman. Ele é o Batman sendo Batman. E o Batman, porque ele é um cara que ele não tá nem aí para nada. Ele faz o que tem que ser feito. Né? Que nessa frase está falando que a honra está na mão de quem ganha a guerra, realmente. O Super-Homem, se ele fosse pegar todos os ensinamentos que o pai deu, né? Tanto que no último filme, que se você não assistiu, assista. O último filme, o pai dele dá uma frase para ele. Você tem o poder de subjugá-los. Porque a indagação de Lex Luthor para o Super-Homem é o quê? Porque ele procura se igualar a nós. Porque ele é um personagem que poderia ser over. Que é o que a gente estava conversando esses dias atrás, né? Então, o cara, ele é foda. Ele tem o poder de ser o bambambam, mas porque ele segue os princípios dele, os valores, a honra dele, então, ele não faz o mal da mesma forma que faz o mal com ele. Eu não vou falar sobre a questão do equilíbrio em si, mas por que chove? Porque a água evapora? Por que a água evapora? Porque chove. Porque esquenta. Porque esquenta. Por que esquenta?
Porque sem vibração, sem calor, as coisas não funcionam. A vida entra num ciclo. Quando você pega um vilão, você pega uma história em quadrinho, tudo é uma ideia. Todo herói que tá para construir, tem sempre alguém que tá para destruir. Por quê? Porque ou um espelhou o outro, ou esse foi motivo desse existir. Você não vai ter herói sem ter bandido. Exato. Lembra que a gente estava comentando da questão da religião? Que a gente falou assim, eu comentei, Jesus só existe na Bíblia como um cara poderoso ali, historicamente falando, para salvar quem não estava dentro do contexto. Literalmente. Porque se não precisar salvar ninguém, não precisava ter o cara. Então não existe Superman sem Lex Luthor. Então é complexo isso. Se você vai contar a história de alguém que é super poderoso, que faz o quê? O Tony Stark é um baita exemplo. A frase que você mais ouve nos filmes que são subsequentes depois da existência do Homem de Ferro é: eu existo por causa ou do reator Ark, ou do Tony Stark, ou da empresa Stark. Aí entra aquilo que é muito famoso nas histórias em quadrinho. Quanto mais pessoas poderosas você tem no mesmo lugar, mais atenção de outros lugares vai chamar para aquele lugar. Exato. E aí acontece o quê? Mais indagação vai gerar. Né? Mas a vida não seria muito mais fácil se todo mundo fosse bom? Então, mas é que tá. Será que não? Como é que você cresce enquanto pessoa se você não é escada para alguém ou alguém não é escada para você? Eu vou dar uma resposta mais simples para ela. Krypton explodiu. Krypton explodiu. Porque ali só tinha kryptoniano. O máximo que tinha ali era marciano, que é pior que kryptoniano. Não, mas nem todos tinham os mesmos valores que o Super-Homem. Sim, mas todo mundo Eles tinham ali... os mesmos poderes. Se tivesse... Mas estava numa sociedade de desenvolvimento. É a mesma coisa. Eles tinham os mesmos poderes, a tecnologia era muito maior, e se por acaso alguém simplesmente resolvesse colocar um sol amarelo ali, acabou. A pergunta que a gente tem que entender para poder entender o que é honra é: por que você está aqui? Sim. Propósito. Se você não entender qual é o seu propósito, Espiral. a honra não existe. Por que você decidiu fazer a coisa certa? Todo dia você acorda e tem duas opções. Por que você decide fazer a coisa certa? Porque foi ensinado para você o que é certo ou o que é errado, ou porque você quer se sentir digna daquilo? Se você seguiu o que te ensinaram, quem ganhou a guerra estava falando para você o que você tem que fazer. É verdade. A frase honra teu pai e tua mãe. Da guerra. Exatamente. A gente é cria da guerra de alguém. Mas aí, teoricamente, é o suprassumo. Sim. Por isso que a gente tem religiões, por isso que a gente tem opiniões, por isso que a gente tem pensadores, por isso que a gente tem... O mundo pode tirar tudo de você, menos uma coisa: a capacidade que você tem de existir, sentir e pensar sobre isso. Sabe? Sim. É aí que você vai construir a tua honra. Do mesmo jeito da verdade, a honra é você que constrói. O resto é conceito escrito. Mas quem vai experienciar e viver é você. Falando sobre guerra, honra e agora isso aí que você falou por último, tem uma pessoa que existiu durante uma das guerras e ela conseguiu se sobressair entre a maioria, né? Ela conseguiu sobreviver, conseguiu tocar a vida dela, conseguiu passar as experiências para frente. E uma das indagações que ela teve foi o seguinte: depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente viveu, a gente está aqui, vocês vão ficar relembrando? Vocês não vão tocar o barco para frente? Não é muito melhor aproveitar essa casca, aproveitar esses momentos aí e tocar a vida da melhor forma possível? Porque a gente já passou por quase tudo, entendeu? Então agora é a gente tocar daqui para frente, entendeu? Eu imagino que isso aí representa a honra, né? Porque quem dita as regras é quem ganha. E quem dita as regras está na frente, está mais forte, entendeu? Ou seja, a visão tem muito mais espaço. E se a gente conseguir pegar isso aí e replicar na nossa vida, a gente vai entender o que é honrar. Você sabe porque eu fiz a primeira pergunta, que agora eu vou completar com a segunda? A honra tem a ver com o bem e com o mal? Não. Eu acredito. Eu também acho que não. Vocês já estão olhando diferente. Não. Sabe por quê? Você tem 24 horas. No seu dia, acontecem mais coisas boas ou mais coisas ruins? Milhões de coisas ruins, mas infinitamente mais de coisa ruim. E aí, o quanto que isso impacta
que você acredita? Eu acredito que seja vale mais uma resposta de alguém, assim, por conta do nível de amadurecimento da pessoa. Do tanto que a pessoa absorve aquilo ou não. Por isso que eu volto a falar. Honra tem a ver com persistência. Sim. De você manter escolhendo aquilo que você entendeu que faz parte da sua essência. Só que e quando a gente desiste? Aí algo se quebra. Quando isso se torna uma opção é porque o esquema já está enfraquecido já. O nosso valor ele enfraqueceu por conta da nossa crença, entendeu? A gente deixa nesse domo que é a nossa existência, alguma coisa furou ali e essa coisa vai perpetuando até a gente tomar uma decisão diferente. Sabe por quê, cara? Tudo uma questão de perspectiva. É a questão de você olhar. Eu vou falar até de uma forma mais direta, assim, cientificamente falando. Obrigado. Então, por exemplo, se eu pegar aí esse livro aqui, ó, e eu virar pra vocês e falar assim, ó, que cor que tem aqui? Que cor que tem aqui? Azul. Que cor que tem aqui? Que cor que tem aqui? Dourado, né? Cientificamente, o cara vai falar assim pra você, todos nós estamos errados se você falar que é azul. Por quê? Quando a luz bate em alguma coisa, ela reflete a única cor que não tem. Fala, Ué, a luz bate. Ela reflete o quê? A única cor que não tem, porque as outras ela absorve. Nossa, amigo. E aí? Mas... Você está entendendo que honra também tem a ver sobre ignorância? E não é algo que você deseja ter ou não deseja ter. É inato. Já está intrínseco no negócio. Honra não tem só a ver com as coisas que você escolhe, mas também tem a ver com aquelas que você não enxerga. Nossa. Que quando você começa a enxergar, a forma como você sente a tua honra muda. São tecnicamente você está falando sobre o esforço que ninguém vê. Tem tudo isso. Eu acho que encaixa bem, igual você falou, de desistir. Às vezes a ignorância dela, o desistir não é desistir pra ela. Agora você está chegando no ponto. É só mudar de atitude, é só um mudar de chave. Por isso que o comportamento é importante. O que faz as coisas continuarem acontecendo no mundo é o comportamento, não é a honra. A honra é só um start, uma centelha que faz você lembrar que aquilo é importante. Eu comecei a falar, né? E é assim. Tem aquela parada. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Olha que interessante. Minha mãe sempre disse assim pra mim: você nunca vai chamar uma pessoa mais velha que você de você. É sempre senhor. Né? Só que, claro, né? Uma criança... a gente está acostumado a aprender com o que a gente vê e não com o que a gente escuta, né? Então eu cresci vendo essa mulher chamando todo mundo que era mais velho que ela de senhor, dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Toda vez que entrava, cumprimentava, toda vez que saía, se despedia. E a frase que ela me deu foi: sempre trate o mais velho com senhor. Só que a honra que ela plantou no meu coração foi tão grande que ela me disse uma frase e me ensinou mais um monte, graças ao comportamento, entendeu? Então, quando a gente fala de honra, a gente está colocando pontos de vista diferentes aqui, só que eu acredito que no fim das contas acaba tudo se conectando, porque esse sacrifício até para quem é mãe, para quem é pai, é o insistir em falar, mas não só falar, mas insistir em falar e ser. Trabalhar em cima daquilo para que teu filho aprenda, assim como ele aprendeu a andar porque ele te vê andando, porque você sabe, a gente não aprende a andar porque é da nossa natureza, a gente aprende a andar porque os nossos pais andam, né? Simplesmente copia o hábito. O ser humano acaba copiando o hábito daquele que está ali trabalhando para ele, assim, de criando, né? Suprindo. E o suprimento maior que a gente tem com os nossos familiares, por mais que a gente às vezes tenha, não sei vocês, né, mas às vezes a gente tem o pai e a mãe narcisista, mas vai ficar colado na prega da nossa cabeça aquilo que a gente vê. Então hoje eu falo assim, eu não consigo chegar num lugar e não cumprimentar, não consigo chegar num lugar
Uma coisa que a minha mãe sempre falou, esteja sempre fazendo o quê? Aperte firme a mão de um homem. Sempre honre o homem fazendo o quê? Aperte firme a mão dele, porque uma das melhores maneiras de você mostrar respeito e honrar esse homem é mostrando firmeza. Então você vai estar sempre apertando a mão dele de uma maneira firme. Que aí eu fui descobrir depois que é cordial. Que 90% do homem que ele tem, assim, né, vamos usar o termo popular aí, né, que é um alfa, ele tem até asco de homem que vem e pega na mão dele assim, que você não sabe se você vai arrancar a mão do cara, né? Então isso tudo se trata do quê? De um exercício contínuo, né? Que é aquele esforço que ninguém tá vendo. Esforço inapto, que ninguém tá, sabe? Aquela parada, daquela imagem que às vezes muita gente vê, daquela escada cheio de caco de vidro e tal, e o cara subindo aquela escada e depois ele chega no topo lá e fala, nossa, foi sorte e tal. Entende? Caramba, do nada. Do nada. Do nada. Alguém te pôs aí. Né? E aí a gente chega naquela parada do honrar o pai e mãe. Que no fim das contas é o quê? Honrar o pai e mãe não é você falar, ó, sua mãe fala, vai pra direita, você vai pra direita. Vai pra esquerda, você vai pra esquerda. Isso aí é até outra coisa que a gente vai falar em outro episódio. Exato. A honra que tá falando ali é o quê? Você viu o filho do berreto? Como é educado, como é cordial, como ele é gentil? Olha a educação dos pais dela. E aí a honra chega para as pessoas. Porque aí o seu esforço vai ser reconhecido. Às vezes você não vai estar nem aqui. Que é uma parada que eu aprendi com o Rafael, que é o quê? Não foi um projeto, né? Foi, qual que é a palavra? Que ou você começa, ou você termina, ou você faz no meio, ou você termina. Que É questão do propósito. propósito. Ou você começa... E aí a gente aprende que criar uma vida, criar um ser humano, não é questão de missão, é questão de propósito. Exatamente. Por isso que a gente está aí vivendo algo. Perfeito. E as considerações? E aí, considerações? Aí eu acabei de falar. Bom, gente, honra. Pra terminar, assim, do que eu penso de honra. Honrar pai e mãe é legal, mas é muito mais você executar, você conseguir estar sempre dentro daquilo dos seus princípios, do que você acha certo e errado, sem querer demonstrar para os outros que você está fazendo isso. Faça isso por você e não apenas fale, mas faça. Isso aí. Pessoal, 2 lições práticas, né? Uma é uma reflexão, né? Para completar, né? Fazendo um adendo com o que o Valadão falou. É o seguinte, se você está vendo esse vídeo aqui, primeiramente, manda ele pro teu amigo, né? Se você é jovem, se você é homem, entendeu? Se você está buscando alguma coisa e não sabe muito bem como fazer, retorna, entendeu? Porque a honra é a moral vista de trás para frente, entendeu? Então, para você conquistar essa moral, você tem que fazer o básico, entendeu? Apertar a mão de outro homem de forma firme, entendeu? Ser um cara firme, ser um cara que está servindo, ser uma pessoa que se preocupa além do próprio orgulho, entendeu? Então vai lá, trabalha, não se preocupa só com os prazeres imediatos, entendeu? Se preocupa aí com o teu futuro, se preocupa em ser uma pessoa de valor, entendeu? Não, Ah, beleza. estou só me arrumando aqui. Então, é o seguinte, só pra gente resumir aqui, você tem que trabalhar, buscar ser uma pessoa madura, entendeu? E honrar o que você acredita, não o que as pessoas dizem pra você acreditar, entendeu? Faz sentido pra tua vida, é isso que você vai seguir. A segunda lição prática, e agora é prática de verdade, né? Pensando nisso, né? Pensando em você escrever a tua missão, escrever o que você valoriza, escrever de forma transparente o que você está buscando, a gente vai deixar um documento aqui para você duplicar e para você escrever de forma simples, de forma transparente, do teu jeito, a tua missão, a tua visão, teus valores, entendeu? É um documento que eu chamo de missão pessoal, entendeu? Você vai poder fazer isso, você vai poder fazer outras atividades também e falar pra gente aqui como que foi essa experiência. Então, é só meter marcha e acompanhar aqui, beleza?
Eu queria finalizar também trazendo uma reflexão, né? E poder ajudar a pessoa a sair daquela inércia, né, cara? Tem muita gente que tá assim, e agora? O que eu faço? Patinando. A gente colocou 2 palavras ali e não foi à toa. A honra, ela, quando você não tem ela instalada dentro de você, é importante você aproveitar o seu comportamento, aproveitar as interações que você tem com o meio. O seu corpo, ele é o filtro disso, ele sente a realidade e transforma isso em informação dentro de você. Para você começar a refletir, é importante você entender qual que é a sua extensão. Qual que é a extensão? Até onde você pode chegar. E é muito simples, cara. Do universo inteiro, o que está sob o seu controle? Acho que é só minhas atitudes. É quase nada, cara. Mas uma coisa eu tenho certeza que qualquer pessoa pode mudar e pode controlar, que é o seu comportamento. Então, se você quer entender o que é honra, se você quer entender o que é certo e errado, você precisa se comportar. Você precisa mudar a sua atitude. Não é você mudar a forma como você enxerga as coisas. Isso acontece naturalmente. É você mudar a sua atitude. É você fazer melhor aquilo que você já faz. É você escolher fazer isso. Aí você vai começar a construir a tua honra. Não é você fazer ao contrário aquilo que você está fazendo. É fazer melhor. De uma forma mais inteligente, de uma forma mais expansiva, de uma forma que você vai beneficiar mais pessoas, até você começar a construir algo que chama propósito. Então, faça uma reflexão na sua vida, entende quais comportamentos você precisa melhorar. E aí você vai construir a tua honra. Então, Essa é a mensagem. essa é a mensagem. Por Valeu, último, a palavra fala que a honra precede a bênção, né? E a desonra precede a ruína. Eu poderia aqui espiritualizar e tal, né? Mas a realidade é o seguinte: se você não for uma pessoa honrada, você só tem a se lascar. Não tem história, não tem rodeio, não tem... Por que a gente fala de honra? Porque é importante a gente trabalhar com isso para que a gente possa ter dias melhores. Você está me dizendo que se eu for um cara honrado, vai ter sempre dias lindos e ensolarados com unicórnios cantando. Muito pelo contrário. Não. A honra tem que ser provada. Exato. É assim, para você entender o que é honra, você precisa saber o seguinte: o mundo não está preparado para uma pessoa honrada. Nunca. O mundo nunca vai estar preparado para uma boa atitude, o mundo não vai estar preparado para uma pessoa posicionada, o mundo não vai estar preparado para uma pessoa que não se importa com a opinião alheia, o mundo não vai estar preparado para uma pessoa que está tentando dar certo por si só, porque é o mundo. Entende? Então, não romantize. A gente trouxe esse assunto de uma maneira intrínseca, a gente falou de coisa boa, falou de coisa ruim, falou do que falou do que não pode ser, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, falou de várias coisas, só que o fato no fim das contas, o que vai realmente valer para você é a sua decisão. Isso aí. É isso mesmo. Sua atitude. É isso. Valeu, pessoal. Certo? Compartilha, deixa o like. Tchau, iniciando. galera. Falou. Até a mais. próxima. É nóis. Zecão. Valeu, Rafa. Valeu, Lid. Valeu, querido. Valeu. Valeu, Aladão. E valeu, professor. Até a próxima.